Recentemente, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma medida polêmica: a construção de um muro entre a fronteira norte-americana com o território mexicano, com o objetivo de dificultar a travessia dos imigrantes. Mas vale ressaltar que os Estados Unidos, México e o Canadá compõem o NAFTA, um bloco econômico que tem por finalidade reduzir ou eliminar barreiras comerciais. Para melhor entendermos como ficará a situação econômica entre os Estados Unidos e o México, entrevistamos a professora Márcia Fonseca, que é do Departamento de Economia da UFPB. Há um problema sério, é que duas economias são economias com alto padrão de crescimento, Estados Unidos e Canadá, e uma economia era uma economia subdesenvolvida, que é o México. E aí o México, durante esse período de 94 para cá, experimentou um crescimento econômico bastante interessante, os Estados Unidos também, mas houve uma crise financeira, que é a crise de 2008. E essa crise, que a gente ainda não tem dados exatos sobre o impacto, na minha opinião, gerou o crescimento das políticas protecionistas. E aí o governo Trump é a encarnação clara das políticas protecionistas. O que é uma política protecionista? É proteger a produção interna em detrimento dos bens oriundos do exterior. Então, o governo Trump alega que os problemas da economia americana vêm ocorrendo devido à facilitação de comércio com outras nações, o que é um absurdo, dado que a ciência econômica tem mostrado que quando as economias se integram, elas crescem mais. E aí o que ele propôs? Ele propôs, com relação ao México, construir um muro para evitar a entrada de pessoas. A mão de obra mexicana dentro dos Estados Unidos é muito forte, principalmente nos setores de baixa qualificação, não é? E essa baixa qualificação, ela ocorre porque há um diferencial de formação do trabalhador e há vagas de emprego nos setores de baixa qualificação nos Estados Unidos e tem sido preenchida por trabalhadores mexicanos. Só que há um custo nessa relação e como a economia está em crise, então a ideia é evitar a entrada dos trabalhadores do México e da América Latina em geral, para fazer esses trabalhos de baixa qualificação. Uma outra postura do governo Trump foi também evitar a participação dos Estados Unidos em acordos econômicos, a exemplo do Acordo Transpacífico, que os Estados Unidos integravam e que era um acordo excelente para os Estados Unidos, dado que 40% do que os Estados Unidos comercializaria com esses países membros do TTP, o Acordo Transpacífico. E ele foi, simplesmente o governo Trump saiu do acordo que tinha sido feito durante o governo Obama. Então, o que está por trás de toda essa ideia do governo Trump são políticas protecionistas, para estimular a produção interna, para gerar novamente empregos dentro dos Estados Unidos. E qual será o real prejuízo entre esses países? Só que nenhum país é autônomo. Então, existe um custo muito grande nessas atividades protecionistas. E aí, ironicamente, mesmo fazendo parte do NAFTA e tendo acordos firmados há 2 décadas com o México e com o Canadá, os Estados Unidos agora propõem, através do governo Trump, a construção do muro e que o governo mexicano deve pagar por isso, que é uma forma de humilhar e de debochar dos mexicanos. Isso, na prática, eu não acredito que ocorra. O que eu acredito que vai ocorrer é um esfacelamento do NAFTA. E o governo Trump já propôs que, caso o governo mexicano não pague pelo muro, a entrada de produtos mexicanos nos Estados Unidos vai ficar encarecida com tarifas de pelo menos 20%. Pensa erroneamente o governo Trump que isso gerará prejuízos exclusivamente para o México, mas não. Quando os produtos importados do México começarem a entrar dentro dos Estados Unidos acrescidos de tarifas, isso vai eliminar bem-estar dos consumidores americanos, que terão preços dos seus produtos aumentados. Então, a ideia da política protecionista do governo Trump trará prejuízos claros para a sua própria população. A história mostra isso, que o protecionismo ele gera problemas para a população do país. Professora,
A economia brasileira pode vir a sofrer alguma consequência com essa decisão? Alguns autores até sustentam que há possibilidades interessantes, porque a saída dos Estados Unidos do TTP abriu um caminho para que o Brasil ampliasse negociações com países como Japão, Chile, Vietnã, que são países que estão sendo desprezados pelos Estados Unidos com a saída desse acordo. Então, isso facilita o nosso caminho. E facilita o caminho de um grande parceiro comercial nosso atualmente, que é a China. Hoje, a China é o nosso maior parceiro comercial. A ideia dos Estados Unidos compor o TTP era para frear o crescimento da China no comércio internacional. Quando os Estados Unidos sai do TTP e foca no mercado interno, ele deixa um caminho muito amplo para o crescimento chinês. E a China é um grande aliado do Brasil. Então, por esse lado, a política de Trump pode facilitar nossas transações comerciais, já que o nosso governo atualmente está voltado para expandir laços comerciais, né? Então, o Mercosul voltou a fazer acordos junto à União Europeia, com alguns países da União Europeia. O Mercosul está tentando se reorganizar para ampliar laços, o que, nesse momento, a política protecionista de Trump favorece as ideias que estão ocorrendo aqui no Brasil. Por outro lado, essa proibição à entrada de trabalhadores dentro do mercado americano é extremamente prejudicial, porque a gente tem um vínculo. O Brasil, os brasileiros são a segunda maior comunidade dentro dos Estados Unidos de imigrantes. E se houver realmente uma perseguição elevada a imigrantes ilegais nos Estados Unidos, é claro que haverá impactos para os brasileiros que vivem lá, não é? Essa política também nos prejudica em termos da produção automotiva, porque por causa do NAFTA nós temos um acordo com o México de produção de automóveis. Através do México nós chegamos ao mercado americano. O Brasil é um grande produtor no setor automobilístico, só que a gente não consegue vender para nações desenvolvidas. O nosso caminho tem sido através de peças, de produtos intermediários fornecidos para o México, que fornece para os Estados Unidos. Se o governo americano realmente bloquear a economia mexicana, esse bloqueio vai nos impactar. Nos resta agora acompanhar as cenas dos próximos capítulos dessa decisão tão polêmica. Do Campus 1, em João Pessoa, Juliana Oliveira para a Rádio